Graça e paz. Quero nesse exato momento trazer uma reflexão para mim, para você, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Fala desta forma, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou-se na mão do olheiro, vírgula, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou-se na mão do olheiro, e depois tem uma vírgula. Parou, vírgula. O vaso na mão do olheiro, na hora que ele estava moldando o vaso automaticamente se quebrou. Ou seja, é diferente de você falar, dizer que foi quebrado. O vaso, você não pode dizer que o vaso foi quebrado. Diz a Bíblia que o vaso na mão do olheiro se quebrou. Então, tem duas colocações. O vaso foi quebrado ou ele se quebrou? O versículo é claro. Diz que na mão do olheiro o vaso se quebrou. Ou seja, é uma ação sobre si mesmo. Ou seja, não foi por vontade do olheiro que o vaso estragou. Não foi. O versículo não fala isso. A vontade do olheiro não foi. Não foi por vontade dele que o vaso se estragou ou se quebrou. O vaso, na mão do olheiro, na hora que estava sendo modelado, ele se quebrou. Não foi o olheiro. Versículo 4 é claro isso. O que nós aprendemos, eu e você, com este versículo? Nós se quebramos por causa das nossas ações. Nós se quebramos às vezes por causa da nossa palavra, falar sem pensar. Às vezes a gente machucamos porque não pensamos o que falamos. Às vezes a gente temos consequências grandes na nossa vida porque tomamos atitude precipitada. Às vezes a gente temos consequências na nossa vida porque erramos sem primeiro pensar o que fazer. Então note que as nossas consequências dependem das nossas atitudes. E eu pergunto para mim e para você, qual a sua atitude? Nós pagamos pelo que a gente planta. Quem planta, colhe. Se você planta amor, vai colher amor. Se você planta misericórdia, vai colher misericórdia. É a lei da semeadura. Pecado, automaticamente quando você erra, mas você clama a Deus de corpo, alma e espírito, pede perdão a Deus, não pratica mais, não permanece no pecado, Deus perdoa. Mas se eu e você permanecer no pecado, as consequências vêm. Então não é Deus que vai te quebrar. O olheiro estava fazendo o vaso se quebrou sozinho. Então eu e você se quebra sozinho com as nossas consequências. E eu pergunto para mim e para você, por que nós às vezes pagamos por certas consequências? Nossas atitudes. Falamos sem pensar. Tomamos direção às vezes sem pensar. Tomamos atitude às vezes sem pensar. Fazemos algo às vezes sem pensar. E às vezes não queremos ter uma direção de Deus. Então, não é Deus que te quebra. É as suas consequências, atitude que se quebra a si mesmo. Deus está nos olhando. Deus está aqui, graças a Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, graças a Deus. Mas independente ou não, é as minhas consequências que dependem das minhas atitudes. Amém? Lembre-se, é você que se quebra sozinho. Mas graças a Deus nós temos o único suficiente Salvador, que na hora que nós erramos, pedimos misericórdia, clamamos, deixamos nossos atos,
nós, graças a Deus, alcançamos misericórdia. Lembre-se, se você não quer perdoar, como que você quer ser perdoado? Se você não quer amar, como que você quer ser amado? Se você não quer amar o teu inimigo, saber perdoar o teu inimigo, saber combater o mal que ele te fez com bem, como que você pode dizer que é filho de Deus? Desto essa palavra para mim, para você de reflexão, para a glória do Senhor Jesus. Amém.